Na última aula eu apresentei para você a planilha financeira e lá a gente finalizou o nosso primeiro módulo, que era sobre controle financeiro. Agora eu vou trazer algumas aulas um pouco mais rápidas sobre endividamento, né? Então, se você tem algum problema para pagar suas dívidas ou se tem um pouco de medo do que pode acontecer, eu vou trazer aqui aulas rápidas. A ideia não é se alongar muito nesse tema, porque basicamente é a aplicação de tudo que a gente aprendeu até aqui, tá? Então, se você se endividar por qualquer motivo que seja, o jeito para você sair do endividamento é basicamente controle financeiro, organização, planejamento, enfim, esses aspectos todos que nós já conversamos ao longo do curso. De qualquer forma, tem alguns pontos específicos dessa atividade, eu achei, dessa atividade não, né, dessa situação, vamos dizer assim, que é ficar devendo dinheiro, que eu achei legal a gente tratar aqui. Inclusive, nas próximas aulas a gente também vai ver aí como organizar o pagamento de uma dívida e tal, e eu vou trazer aqui uma abordagem do controle 503515, acrescentando aí também, caso você tenha valores a pagar, assim, alguma questão desse tipo, tá? Então, só para começar, vamos definir então o que é uma dívida. A dívida é um valor em dinheiro que você deve para alguém, tá? Então, toda vez que você compra um produto, faz um tipo de financiamento, enfim, qualquer coisa, você está abrindo ali uma potencial dívida que, logicamente, se honrada em um compromisso, não vai gerar nenhum tipo de problema. Essa é uma transação natural. A partir do momento que você não consegue pagar na data estipulada, seja uma venda a prazo, seja o vencimento de uma fatura do seu cartão, seja a data final para pagamento da última parcela de um financiamento ou de alguma das anteriores, você vai estar em dívida. Ou seja, essa pessoa, essa empresa, ou o próprio governo que tem direito a receber o que você tem que pagar, ele pode tomar ações como negativar o seu nome, ir para cima de você e tudo mais. Também traz algumas consequências aí, como dificuldade para novos financiamentos, incapacidade ou inviabilidade de poder fazer alguns tipos de operações financeiras. Enfim, tem uma série de problemas aí que vocês devem estar carecas de saber em relação ao endividamento. Mas é importante entender que não é só você, pessoa física, que pode se endividar, tá? Qualquer agente do mercado financeiro tem esse risco, né? Que é um risco comum a todos nós, de não poder pagar uma fatura do cartão, não poder pagar aí um empréstimo. No nosso caso, como pessoa física, é mais comum e recorrente, porque, em geral, as pessoas têm um controle financeiro menos apurado do que as outras instituições, os outros agentes do mercado. Mas não é uma regra, tá? Então, as empresas, elas podem capitalizar o seu caixa emitindo dívida, que são as debêntures, né? A gente vai falar sobre os ativos mais para frente, mas é um exemplo disso. Se, eventualmente, ela não consegue rentabilizar o projeto como imagina, ou as vendas despencam, ou ela tem uma dívida nova, algum tipo de, vamos supor, que nem aconteceu lá com a Vale, que teve o infeliz caso de Brumadinho, que exige ali uma série de indenizações, de correções, que certamente não estavam nos planos da empresa. Isso pode levar a um endividamento que ela não consiga pagar os seus credores aí quando a dívida vence. Então, as empresas também podem quebrar, assim como as instituições financeiras, como os bancos. Eu trouxe aqui o caso do Lehman Brothers, que é um banco gigantesco dos Estados Unidos, era, no caso, que quebrou na crise de 2008, não sobreviveu aí à crise do subprime. E é um exemplo claro aí de que até os bancos que trabalham para fazer dinheiro, ou seja, todas as atividades deles são lucrativas, mas se as pessoas começam a não conseguir pagar, isso pode levar ao endividamento e ter consequências mais sérias. E aí você começa a entender como nada é isolado dentro do mercado financeiro, né? Se os bancos não conseguem emprestar para as pessoas, ele não consegue faturar. Por outro lado, se as pessoas em massa não pagam os bancos, eles também começam a ter problemas. Ou essa mesma relação com as empresas do mercado privado, no caso, os bancos de atacado, né? Que são os bancos de investimentos. E também tem os governos, tá? Muita gente pensa que, governo não tem dívida. O governo tem dívida, a dívida externa costuma ser relevante, inclusive, mas, no geral, o governo tem mecanismos aí para se recuperar. Por exemplo, ele pode emitir papel moeda, né? Ele pode emitir mais dinheiro e pagar suas dívidas, só que existem consequências dessas ações, né? Se um governo emite, falando aqui do governo brasileiro, se a gente se endivida num nível a precisar emitir papel moeda para pagar a dívida, o que vai acontecer é que a nossa moeda desvaloriza ainda mais no mercado externo, e isso também é ruim para a economia no mundo globalizado. E eu trouxe aqui também o caso da Argentina, né? Se você está acompanhando, a Argentina deu calote recentemente nos seus investidores, precisou prorrogar o pagamento de um vencimento, o que quer dizer que
governos, bancos, empresas são assim como você, agentes que podem se endividar se não houver controle. Show? A diferença é que, claro, no caso, por exemplo, dos governos, é essencial que eles se endividem, né? Porque por que um governo vai deixar dinheiro parado se ele pode investir em infraestrutura, economia, educação, saúde, enfim? E você não necessariamente, você pode ter dinheiro guardado sem nenhum problema. Mas a ideia é mostrar aqui que a dívida não é uma exclusividade nossa como pessoa física e por isso a gente tem que saber lidar com isso. Beleza? O que faz a gente se endividar, né? Qual que é o problema do endividamento, né? Por que a gente perde o controle das contas? Normalmente, falta de controle e planejamento. Tá? Eu não vou aqui entrar em casos muito específicos. Eu não estou dizendo que você, se tem uma dívida, você é desorganizado, você é desatento, nada disso. Às vezes acontece, mas pontualmente pode ser que você tenha sido desorganizado em algum ponto. Porque dificilmente, se você tem o controle financeiro, você vai se endividar. A não ser, porque assim, vamos pensar no seguinte, você pode ter um mês que você gaste mais do que você ganha. Já falamos sobre isso nos outros módulos. Mas isso não vai representar necessariamente uma dívida, porque no outro mês você consegue compensar, ou no mês anterior você ganhou um pouco mais, economizou e tal. O problema é quando isso é recorrente. Isso só é recorrente para quem não tem planejamento, para quem não tem organização. Tá? Também é comum que você se endivide se você exagerar nos gastos pessoais. Então, começa a sair demais, começa a querer comer fora todo dia, que a gente sabe que historicamente é mais caro você comer fora do que comprar as coisas e cozinhar. Enfim, esses excessos podem contribuir muito para o seu endividamento. Mas, de novo, isso é reflexo da falta de controle, da falta de organização, da falta de planejamento. Outra situação que leva ao endividamento é o excesso dos parcelamentos acumulados, né? Então, aquela compra inocente de R$200 que você parcelou em 10 vezes, pô, R$20 por mês não é nada. Aí depois você foi lá e parcelou em mais 10 vezes outra compra de R$500, pô, R$50 por mês não vai me afetar muito. Quando você vai ver daqui 8 meses, você parcelou tanta coisa que de 50 em 50, de 10 em 10, a sua fatura de cartão está em R$1.000, R$1.500, R$2.000 e você não tinha pensado nisso, não tinha se preparado para isso. E como a gente já conversou em outras aulas, as despesas fixas continuam ali, e você, além disso, precisa lidar com essas despesas variáveis e agora acrescentar uma fatura de cartão inesperada. De novo, falta de controle, falta de organização. O único caso que é exceção a essa regra de que é falta de planejamento e organização são eventuais gastos extraordinários, né? Então, a gente falou em outras aulas, poxa, você precisou ir ao médico, necessitou fazer uma cirurgia, o seguro não cobria aí um exame importante, então você precisou pagar médico, o exame, mais alguma coisa de hospital, putz, estourou aí o seu orçamento. Esse é um caso completamente atípico, tá? E nesse caso, assim, você não precisa se culpar por esse tipo de gasto. Fazer o quê? Temos que lidar com esse tipo de situação de imprevisto. Já falei em outras aulas também que a gente tem como lidar com os imprevistos montando a reserva de emergência, mas em casos muito específicos como esse que eu acabei de dar de exemplo, pode sim acontecer que nem com a reserva de emergência você cubra esses gastos. E aí você vai ter uma dívida. Esse é o único caso que nós não temos controle. Tá? Por mais que a gente se programe, um gasto extraordinário, ele não tem necessariamente um planejamento, por mais que, como a gente já conversou, a gente se planeje para a eventualidade também. Tá? Então, nesse caso, vamos dizer assim, você está perdoado se se endividou desta maneira. Nos outros todos os casos, não tem perdão. Assim, a gente pode até se exagerar num gasto num mês ou outro, mas se você fizer isso de maneira recorrente, não tem segredo, a gente vai se endividar, entendeu? Se você ganha 5 mil por mês, ou 3 mil por mês, que seja, e gasta R$1.000 a mais do que isso, ou seja, 6 mil ou 4 mil, respectivamente, você vai se endividar. Não tem jeito, porque é uma conta muito simples, é igual emagrecimento. Se você consome mais calorias do que você gasta, você vai engordar. Se você consegue fazer o caminho oposto, você vai conseguir emagrecer. Simples assim, beleza? É uma fórmula bem matemática. Quais são os dois tipos de endividamento, né? Antes da gente seguir com a aula e ver os problemas desse tipo de situação. Primeiro é a dívida pontual, né? A dívida pontual é como eu falei, aquele mês que você exagerou um pouco, era um mês de aniversário, você quis comer com seus amigos, depois você quis ir com a família em algum lugar, acabou gastando mais. Nesse caso, obviamente, a gente estoura o orçamento, gasta mais do que ganha, mas é uma coisa muito pontual. Então, se você tem controle, planejamento e tudo mais, você pode... esqueci de um ponto importante aqui, hein? Tem outro caso também que você estaria muito perdoado, que é a perda da fonte de renda. Se você perdeu a sua fonte de renda, não podia deixar de mencionar isso,
Logicamente, entra também na questão da reserva de emergência para se planejar e evitar esse tipo de problema, mas no caso da perda de fundo de renda, a gente também não tem muito o que fazer, né? Se a gente não conseguir rápido uma nova fonte de renda e as despesas vão continuar chegando, a gente também vai se endividar. E aí, em tese, é um pouquinho de falta de planejamento, porque você não preparou uma reserva de emergência. Mas dependendo da dificuldade, e a gente sabe que no Brasil nem sempre é fácil se reposicionar, conseguir um novo emprego, uma nova atividade, um novo trabalho, aí realmente a gente acaba se endividando também, mesmo que tenha uma estrutura para tal. Tá? Então essa também estaria em negrito se eu não tivesse esquecido de colocar aqui, lembrei agora, é importante. Então, voltando aqui para a dívida pontual, se você não tem nenhum caso como esse de perder o emprego, você no mês seguinte faz um esforcinho ali, enxuga um pouco as suas contas e pronto, resolvido, você vai pagar essa dívida. Agora, se a dívida é recorrente, e ela pode acontecer basicamente quando você tem um custo de vida acima do ideal, e aí já é falta de organização, ou, como eu falei, perde o emprego, e aí já é um imprevisto, e é um pouco mais aceitável, essas dívidas podem sempre aumentar, ser recorrente, né? Então, todo mês você vai acabar gastando mais do que você ganha. No longo prazo, isso aí é muito insustentável, você vai acabar se endividando, tá? Então, o primeiro, que é a dívida pontual, não é preocupante. O segundo, que é a dívida recorrente, ela é bastante preocupante e vai te levar a sérios problemas. Que problemas são esses? A gente trouxe aqui alguns. O primeiro deles, que eu não quis entrar em muitos detalhes aqui, porque eu tenho uma aula específica sobre isso no módulo sobre investimentos, mas são os juros compostos. O que são os tremendos juros compostos? São juros sobre juros. São aqueles juros que são aplicados a um montante atualizado. Então, 1%, vamos supor, de juros sobre R$100. No primeiro mês, ele vai aplicar 1% sobre R$100, vai dar 101, né? R$1 de juros. No mês seguinte, ele não vai fazer de novo sobre o 100, ele vai fazer sobre 101. Então, conforme essa dívida vai passando e acumulando, ela vai ficando mais cara. E cada vez os juros são maiores para a gente pagar. E aí, isso no longo prazo é um problemaço do ponto de vista financeiro. O segundo problema é a perda de controle, né? Como eu falei, geralmente quem é organizado e não tem essas duas situações que eu falei como emergenciais, né? Que são a perda do emprego e um gasto extraordinário, o controle financeiro geralmente resolve os problemas, né? Então, se você se endivida, você acaba meio que se perdendo aí, porque você tinha lá tudo organizadinho, você tem as despesas fixas lá com parcela do seu salário, você tem um valor para você gastar fora e aí você se endividou. Nesse caso, você vai ter que reestruturar todo o seu controle, e se você não fizer isso, a chance de você conseguir pagar reduz um pouquinho, tá? E também tem a redução do orçamento mensal, né? Vamos voltar lá, o exemplo de ganhei R$3.000, eu gastava com as minhas contas aí R$2.500, por exemplo. Eu tinha R$500 para fazer outras coisas. A depender do volume da minha dívida, esses R$500 vão ser impactados, né? Ou pior ainda, se você gasta muito próximo do que você ganha, talvez você nem tenha muita margem aí para você negociar essa redução de orçamento, né? Teria que ir tudo para as despesas variáveis, como a gente já viu nas aulas anteriores. E aí eu trouxe também duas expressões muito comuns que representam muito bem o problema das dívidas. Primeiro é o efeito bola de neve, né? Que é aquela questão da acumulação. Se você já viu aí desenho animado, a bola de neve, o cara sai rolando na montanha, ela vai crescendo conforme ela vai passando, né? Vai ficando gigantesca e depois a gente perde o controle dela, ela fica catastrófica. É exatamente esse o grande problema aí dos juros compostos que eu estou falando. Né? Ela começa a crescer, parece inofensivo, parece que é pouco dinheiro, você vai postergando, quando vai ver, já está devendo uma bolada aí, parece que é uma coisa impagável. Tá? Outra situação que também é importante lembrar como problema de dívida é o famoso efeito dominó, tem gente que chama de efeito cascata, né? O maior desenho disso é aquelas peças de dominó todas empilhadas que você derruba uma, ela sai derrubando todas. Então, quando você se endivida, você começa a ter esses reflexos na sua vida. Né? Então, você começa a se estressar porque não consegue lidar com seus pagamentos em dia, você perde o sono, você, como eu falei, tem uma redução de orçamento mensal, você deixa de poder gastar com as suas coisas, você vai precisar fazer um exercício aí para conseguir honrar os seus compromissos. Então, assim, um problema que é o endividamento causa uma série de outros problemas que podem ir além, né? Se você começa a ficar muito estressado, você começa a impactar o seu relacionamento com as pessoas da sua família, enfim, é um problemaço, tá? Por outro lado, eu quero trazer aqui uma frase meio de coach, mas que eu acho importante terminar essa aula para você também não ficar muito assustado, principalmente caso exista algum tipo de dívida pendente aí na sua situação financeira, é que o endividamento não é o fim do mundo. Né? Quase todo mundo, ou em algum momento, já precisou
lidar aí com um tipo de dívida, ou vai precisar, porque assim, a vida é muito cíclica, muito rápida, e por mais que a gente se organize, pode ser que aconteça aí algum imprevisto que, como eu falei, perdi meu emprego, não estava nos planos, né? Ninguém, por mais que eu fale da reserva de emergência, ninguém torce ou planeja para perder um emprego, para perder a sua fonte de renda, para perder o seu projeto, seu trabalho, enfim. Então, em condições normais, por maior que seja a dívida, há maneiras e mecanismos para a gente trabalhar em relação a isso. Mas isso é assunto para outra aula, e é o que a gente vai ver nas últimas aulas deste módulo, nas demais aulas que eu preparei para vocês. Na próxima, eu quero falar sobre a questão do cartão de crédito em específico, depois a gente vai ver como organizar o pagamento de uma dívida, e, como eu prometi, lá na terceira aula deste módulo, que é para finalizar essa parte de endividamento, eu vou trazer aqui como a gente reorganizar o controle financeiro, considerando também o pagamento das dívidas, como fazer isso caber no seu bolso, para se livrar de uma vez aí de qualquer tipo de endividamento, e voltar a fazer um crescimento patrimonial, a investir, a criar uma reserva de emergência e, por que não, uma aposentadoria.